child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Então, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Rita. Muito bem-vinda. Helena. Que bom estares aqui. Sabes que eu conheci-te assim, num grande de repente, vi uma live tua e do Nuno, aquela do feminino e masculino, mas depois aquelas webinars sobre a retrogradação de Vênus, eu só vi 20 minutos da tua, cheguei ali à parte da lagarta, que adorei, sabes, e foi muito engraçado porque quando chegou essa parte eu lembrei-me, portanto, fizeste-me lembrar tanto de uma professora de astrologia que eu amava as aulas dela, que era a Paula Chambel. Ela tem o Júpiter em cima da minha lua, ainda que em signos diferentes. Eu tenho a lua em Sagitário, então ela falava e eu envelhecia, não é? E fizeste muito lembrá-la, de maneira que eu na altura pensei, bom, se ela está aqui na live com o Nuno, é porque o Nuno a conhece. E quando falei com o Nuno disse, olha, gostava muito, porque captou-me, foram 20 minutos de conversa, mas foi o suficiente. Eu sou assim um bocadinho de deixar a intuição fluir e disse, é isto mesmo. E pronto, olha, fico muito grata e muito honrada que tenhas aceito e que possas fazer parte deste painel e deste movimento venusiano, assim a atirar para o novo paradigma. E pronto, vou-te só apresentar antes de te deixar falar ainda. Então, a Rita nasceu em 74, é licenciada em Antropologia, com mestrado em Gestão Cultural. Trabalhou nessa área, mais especificamente em comunicação de instituições e projetos culturais, até 2019, altura em que a astrologia passa a ser a sua principal área de trabalho. E pronto, de ti só tenho isto assim de forma mais formal, portanto, se quiseres tu própria acrescentar Alguma coisa assim. A tua biografia. Antes de tudo, queria-te agradecer o convite e dizer que fiquei assim também um bocadinho surpreendida, porque se não sou a mais júnior do grupo, não em termos de idade, mas em termos de prática, deverei andar lá perto. E, portanto, o teu convite surpreendeu-me bastante e deixou-me assim meio apreensiva, porque quer dizer, temos a nata da astrologia no alinhamento, e eu pensei, bom, eu tão pequenina, o que é que vou lá fazer? Mas pronto, tenho que obviamente agradecer-te o convite e agradecer à vida que através de ti me lançou este desafio de alguma maneira também irrecusável. E portanto estou super feliz de aqui estar, espero não defraudar as expectativas e vamos ver o que é que sai. É assim, o meu percurso na astrologia é muito recente.
ou por outra. A astrologia sempre fez parte da minha vida, eu sempre adorei a astrologia, lembro-me desde miúda, aliás há uma história gira que logo na primária, lembro-me de uma menina na primária me perguntar o signo e eu ficar assim a olhar para ela, o que é isso? Ir perguntar à minha mãe, e a minha mãe, como era uma mulher venusiana, com Vênus em Gêmeos e Urano em Gêmeos, conjunto a Urano em Gêmeos, comprou-me logo um livro sobre o meu signo, que é Aquário, e outra à minha irmã, e a partir daí a astrologia nunca mais saiu da minha vida. Mas, devo dizer, sempre de uma forma algo descomprometida e até superficial. Era aquela coisa, eu gostava, sentia afinidade com a linguagem bastante, muita mesmo, mas tenho o Norte Sul em Gêmeos, portanto há uma dispersão imensa, tenho imensos interesses e na verdade nunca me tinha decidido a estudar e a avançar para a astrologia de uma forma mais séria, digamos assim. A vida prega-nos sempre algumas partidas, não é? E então há assim uma crise pessoal. Antes disso, que também acho que foi importante aqui para esta paixão súbita, foi ali mais ou menos por volta de 2010, 2012, eu descubro o Jung e começo a ler furiosamente tudo o que apanhava, inconsciente coletivo, sombra, processo de individuação, fascinadíssima com tudo aquilo. E dizia, na sequência disso, sofro uma crise pessoal muito grande, com grandes questionamentos, e de repente, nessa altura, recebo um e-mail do Nuno a dizer que ia lançar um curso. E eu pensei, bom, não é tarde nem é cedo, eu vou estudar isto porque isto apaixona-me e realmente nunca me dediquei seriamente a isto e acho que está a chegar à altura. Até também para perceber algumas questões pessoais e alguns nós e padrões e por aí fora. Bom, desde essa altura nunca mais deixei, isto foi em 2016, para ver, foi ontem. Mas também porque era freelancer e tinha alguma disponibilidade de tempo, e em determinadas coisas sou realmente obsessiva. Afundei no estudo e a primeira consulta dei-a logo, salvo erro, em 2017, no final de 2017. Em 2018 comecei a dar consultas profissionalmente, fui convidada por uma amiga para dar consultas num espaço, e entretanto ela também me começou a convidar para fazer pequenas conversas, palestras, à volta da entrada do sol nos signos. Pronto, comecei por aí, e sempre a seguir o Nuno, e sempre a fazer, fiz coisas com o Alan, fiz coisas com a Margarida Amaro, fiz coisas com a Ana Paula Pestana, pronto, fui fazendo várias coisas, fiz algumas coisas com workshops internacionais, online, e pronto. Entretanto, o Nuno começa aqui um percurso de astrologia online, quando foi todo este processo todo da pandemia, e convida um grupo de pessoas para serem tutoras, para dar apoio às pessoas que estavam a aprender. Convidou-me a mim para ser tutora, eu comecei por ser tutora, depois convidou-me para dar uma aula, depois convidou para dar outra, depois pronto, e foi-se tudo seguindo de uma forma muito orgânica. Eu nunca imaginei vir a ser astróloga. Pois é, nisso somos iguais. Nunca, mas pronto, a vida foi-me convidando e foi-me fazendo propostas tão irrecusáveis e com respostas tão generosas que eu, quer dizer, não tenho como não aceitar. E como é um conhecimento que me apaixona imenso e que me ajudou imenso no meu processo pessoal, bom, acho que tenho a obrigação de o partilhar, pelo menos aquilo que já tenho aprendido, que não é assim tanto, mas é alguma coisa, e penso que já pode ajudar eventualmente algumas pessoas, ou tocar algumas pessoas, ou inspirar algumas pessoas, o que seja. Tá bom, olha, então vou-te deixar em tela sozinha, para então, Eu vou desligar aqui a ventoinha, para não ter aqui um ruído de fundo. Para poderes começar. Eu de qualquer forma estarei sempre aqui, eu penso que tu ficas a ver-me, digo eu. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu faço sempre nas aulas Zoom, porque faz-me um bocado a impressão estar a ver a minha cara. Acho que é um bocado narcísico. Se eu puser assim, tu vês então, se eu puser assim, não me vês a mim? Vejo-te a ti, mas vejo a minha cara também. Pronto, o que eu faço é, eu vou minimizar, mas eu ouço-te.
Sim. Portanto, se houver alguma questão, entretanto, podes interromper-me naturalmente e eu paro e abro a janela e conversamos. Mas por uma questão de não me distrair, pronto, cada maluco Sim, tem a sua mania, não é? mas se minimizares, fica gravado sem a tua imagem? Não sei. Não. Não? Não, Ótimo, não. então. Então pronto, Portanto, podes fazer fica o o que tu ecrã, quiseres. acontece exatamente, portanto, fica exatamente como estamos aqui, só que eu é Pronto, que não ok. vejo. Está bem, está Isto é bem. só para te alertar, porque há aqui uma dimensão algo autista, porque se eu não te vejo, pronto, tens que me chamar, estás a ver? Era isso que eu queria te Está bem, pedir, está bem. se for esse o caso, está bem? Ok, então vá. Bora lá. Pronto, então eu antes de mais, vamos aqui minimizar, eu antes de mais queria, não sei se as pessoas no início apanharam a minha conversa com a Helena, penso que não, mas eu gostava de fazer aqui uma pequena introdução e explicar que quando a Helena e quando nós conversámos pela primeira vez a propósito destas lives e falámos da possibilidade de eu fazer uma apresentação sobre mitologia, que é um tema que me apaixona imenso e que teria todo o gosto em fazê-lo, ainda estávamos há algumas semanas e eu tinha pelo meio um processo algo intenso pessoal, não é? Porque fiz a busca da visão, que basicamente consiste em ir 4 dias para a montanha sem comer e sem beber. Portanto, no fundo é uma entrega espiritual e isso exigiu de mim alguma preparação psicológica, emocional e até espiritual. E, portanto, não estava propriamente ainda totalmente sintonizada com o que nós íamos fazer. E como a mitologia é sempre um tema que me apaixona, acho que pareceu-me lindamente. Mas agora, depois quando voltei da montanha e comecei a descer, e começou tudo a descer, a informação a organizar sobre aquilo que eu gostaria de trazer, comecei a perceber que o que estava a surgir não era assim mitologia pura e dura, seria... teria mitologia, como veremos que terá pontualmente, mas não é uma apresentação pura e dura de mitologia. Portanto, eu queria pedir imensa desculpa às pessoas que vêm à procura de mitologia pura e dura, porque penso que não é isso que vamos encontrar hoje, ou que vão encontrar hoje, mas espero também não defraudar completamente, vamos ver. Também não me pareceu correto estar a forçar uma determinada apresentação só para caber num determinado tema. Pareceu mais orgânico deixar surgir o que estava a surgir e perceber se faria sentido então introduzir temáticas da mitologia, que fez, apesar de tudo. Por isso queria só fazer essa chamada de atenção para que também as pessoas não se sintam não se sintam enganadas de alguma maneira. Pronto. Então, o que eu gostava de trazer aqui era um bocadinho uma perspectiva mais coletiva e vinha-vos convidar quase a fazer comigo uma reflexão em zoom out, no fundo, não é? Nós temos falado muito sobre a Vênus como um planeta pessoal e sobre a experiência pessoal da Vênus, mas muitas vezes nós esquecemos que, como seres humanos, fazemos parte de um grande coletivo, que é a humanidade. E que essa humanidade transporta temas como coletivo que depois, de alguma maneira, nós replicamos ou retiramos ou vivemos e traduzimos em pequenas fatias individuais. E então eu acho que às vezes é importante fazer assim uma espécie de zoom out para percebermos que, no fundo, há uma série de questões e uma série de dinâmicas que acabam por surgir a propósito do nosso processo coletivo. E que nos processos individuais, apesar de tudo, nós vamos à nossa escala e à nossa medida e à nossa possibilidade, trabalhando pequeninas fatias das questões coletivas ou das feridas coletivas ou dos nós coletivos. E, portanto, eu gostaria de fazer um bocadinho esse exercício de sair da dimensão mais pessoal e vermos como a humanidade tem vivido este arquétipo. E acho que é uma abordagem interessante para nós também nos lembrarmos desta colaboração que de alguma maneira todos fazemos num processo de evolução de consciência coletivo. E pronto, no fundo era isto que eu gostaria de trazer.
Eu espero que o meu cérebro hoje me ajude, porque com este calor realmente sinto-me muito lenta, mas vamos ver. Então, se nós olharmos para o percurso de evolução, vocês ouvem bem, espero, Ouvimos, maravilhosamente. porque como não pus os fones, queria só confirmar. Então, se olharmos para o percurso de evolução da humanidade, e mais especificamente para o processo de desenvolvimento da consciência coletiva, nós percebemos que o homem caminhou, em certo sentido, da Lua para o Sol. Nós podemos dizer que, inicialmente, o homem percepcionava o mundo, a vida, o seu ambiente, através de uma percepção extraordinariamente subjetiva, não é? Uma percepção muito impressionável, muito ligada à fantasia, à imaginação, mas também alinhada com os ritmos naturais. Se nós nos reportarmos àqueles tempos, aos primórdios da humanidade, diria mesmo, nós podemos imaginar como é que o homem receberia, por exemplo, um ciclo lunar. Imaginem o que era ele a observar uma grande luz noturna que aumentava de tamanho até chegar a um expoente máximo, uma plenitude luminosa, quase como um sol noturno, que depois acabaria por se reduzir, ou por gradualmente reduzir essa luz, até à noite escura novamente. Facilmente nós podemos perceber que sem um conhecimento objetivo do que se passava nos céus, aquilo poderia ser perfeitamente assustador, não é? Porque o homem sentia-se particularmente refém da sua percepção particular e era condicionado por essa percepção. Sentia-se quase como uma vítima do que acontecia, não é? Então, ele não tinha grande poder e não podia exercer grande poder sobre a vida. Por isso essa questão de poder, vontade, por isso essa questão de vítima, que ele acaba por esse papel inicial, ter esse papel inicial de vítima, no sentido em que está sujeito às condições, está sujeito às circunstâncias. Estas comunidades humanas, além de tudo, eram profundamente tribais. Eram comunidades onde o poder do grupo permitia apoiar o indivíduo ao longo da vida, mas apoiar, proteger, securizar, mas também não lhe dava nem autonomia, nem a possibilidade de se diferenciar. De algum modo, este poder da tribo era justificado, esta necessidade de opressão do indivíduo era justificado pela necessidade de preservação da espécie, do indivíduo, da família, do grupo, da tribo, não é? E em prol da segurança, em prol da proteção, em prol da preservação, de alguma maneira havia uma certa opressão da dimensão individual. Até porque percebemos também que o indivíduo sozinho, naqueles tempos e naquelas circunstâncias, provavelmente morreria, porque estaria extraordinariamente vulnerável num ambiente hostil. Então, isto que nós vemos no início do processo de desenvolvimento da consciência humana é o que nós podemos chamar, na essência ou essencialmente, uma consciência lunar coletiva. Porque, reparem, esta consciência é baseada em percepções e em crenças particulares, pessoais, assentes em interpretações subjetivas daqueles ritmos ou daqueles ciclos ou daquelas circunstâncias. O homem usava a sua experiência, a sua percepção, a sua memória para ir criando e consolidando interpretações simbólicas sobre aquilo tudo, que eram integradas sem grande questionamento. Eram recebidas, aceites e integradas. No fundo, essa fase, o homem estaria mais num processo de harmonização do seu ciclo pessoal com um ciclo natural maior. Estava mais focado nesse processo de harmonização, focado do ponto de vista, não é focado pessoalmente, em termos de evolução, há um foco na harmonização com o ciclo e não tanto num processo de transcendência ou de superação, como mais tarde vamos encontrar.
E então ele está a tomar consciência de que faz parte de um ciclo integrado, portanto, que a sua experiência encarnada faz parte de um ciclo integrado num ciclo maior, num grande ciclo natural. Com o passar do tempo, sabemos que o homem começa a distanciar-se desta consciência tribal, vai desenvolver ferramentas, vai desenvolver mecanismos de observação e de registro mais objetivos, vai analisar e refletir, já não só com base na sua percepção, mas com base em registros feitos ao longo do tempo, e, portanto, vai sendo possível distanciar-se pessoalmente daquela informação. Começa a surgir a ciência, a filosofia, e podemos chamar sistemas mais patriarcais de relação com a vida. O que é que eu quero dizer com isto? No fundo, o homem sai de uma postura yin perante a vida, em que recebe sem questionar o que chega, recebe a experiência, não é? E sai dessa posição de vítima ou de sujeição às circunstâncias e começa a querer conhecer, alterar o funcionamento da vida, os fundamentos da vida, as leis da vida, conquistar poder sobre ela. Ou seja, desenvolve uma consciência cada vez mais yang, cada vez mais objetivada, cada vez mais ponderada, sem uma impressão pessoal, sem um envolvimento emocional. Então, nós poderíamos dizer que isto é uma espécie de consciência mais solar. É a saída de uma consciência mais lunar para uma consciência mais solar. Então, no fundo, o homem, ou a humanidade, traçou um caminho da Lua ao Sol, e é curioso e interessante, não é curioso e interessante, porque naturalmente os processos individuais têm reflexo nos processos coletivos e vice-versa. Mas dizia, é interessante porque é isto precisamente que somos todos convocados a fazer ao longo de cada encarnação. Ou seja, sair de uma percepção mais subjetiva, mais impressionada, mais condicionada pela memória, pela experiência. E agora, Helena, eu por acaso estou-te a ver aqui num ecrãzinho, assim quando minimizo vejo-te só a ti, é perfeito, não me vejo a mim. Assim parece que estou a falar contigo. Dizia, portanto, vai sair de uma percepção, ou por outra, a vida pede-nos que saiamos de uma percepção mais subjetiva, mais impressionada, mais condicionada pela memória, pela experiência, pelo aquilo que já vivemos, uma percepção também algo dependente e infantilizada, e a vida convida-nos a caminhar em direção à conquista da nossa individualidade, ou seja, a sairmos da dimensão lunar, mais infantilizada, e desenvolvíamos uma consciência solar. No fundo, a separação da dimensão tribal, a separação da mãe, da grande mãe, e do condicionamento criado pelos seus ciclos e pelos ritmos, permitiu à humanidade e à consciência humana desenvolver mente, desenvolver intelecto, consciência e até uma identidade como espécie, que não era possível naquela fase inicial. O que também é interessante é verificar que, contudo, como em muitos casos individuais, este processo que é natural e que é saudável de percurso da Lua ao Sol acabou por se perverter e acabou por se tornar quase atabalhoado. De alguma maneira, em vez de caminharmos em direção ao Sol, integrando a consciência lunar prévia, não é? Nós, de alguma maneira, fizemos uma espécie de fuga. Nós não fizemos um processo de integração das dimensões lunares, não aceitámos, não reconhecemos a importância e o papel desta consciência lunar na psique coletiva, e dissociámos-nos dela, e rejeitámos esta etapa da consciência humana. É, no fundo, a razão a contrapor a emoção
E, portanto, não fizemos este processo gradual, step by step, integrando gradualmente etapas do desenvolvimento e etapas do desenvolvimento, aqui neste caso particular, de consciência. Fizemos não uma saída ou um caminho para o Sol, mas uma fuga para o Sol. Como se, desapropriando-nos da Lua, polarizámos-nos na outra dimensão da consciência, deixando toda a outra para trás. E o que é que deixamos para trás com a consciência lunar? Deixamos para trás a empatia, deixamos para trás a imaginação, deixamos para trás a ligação, deixamos para trás a emoção e assumimos-las quase como características menores, não é? Para assumir a razão, a lógica, a ponderação, a vontade pessoal, a conquista, como valores superiores, ou características superiores e mais dignas da nossa espécie. Há aqui uma espécie de desapropriação e de apropriação de uma polarização oposta a esta experiência prévia. E nós sabemos também que a Lua representa, de certa forma, o vazio humano. A sensação de estar desprotegido nesta encarnação, não é? Estar vulnerável num ambiente hostil. Então, talvez a fuga da Lua ao Sol possa ter sido uma forma meio enviesada de conseguir algum controle sobre essa vulnerabilidade. Em vez de se procurar entender as necessidades lunares, que são básicas e essenciais para a segurança e para a sobrevivência, em vez de entender, lá está, a sua importância na nossa psique, e mais, a forma de as atender a essas necessidades, parece-me que fugimos da dor, de alguma maneira, fugimos dessa desproteção e dessa vulnerabilidade, sem as integrar. Fomos-nos, de alguma maneira, moldando e tornando sem esta dimensão instintiva, sensível, empática. Fomos desligando esta dimensão de nós e acentuando uma consciência cada vez mais separada, autonomizada, mental e até robótica. Porque o homem, sem toda esta outra dimensão, acaba por perder a essência da sua humanidade, não é? Além de tudo, este processo coletivo de fuga da Lua para o Sol impede-nos de integrar as dimensões psíquicas fundamentais que surgem na sequência da integração lunar e que foi super interessante porque a Vânia ontem tocou imenso nisso. E então é bom porque também já tivemos aqui uma espécie de aprofundamento, que eu não vou aprofundar, é só passar, mas já tivemos um aprofundamento do tipo de consequências que estas coisas trazem, não é? Mas sem a Lua integrada, percebemos também ontem que Mercúrio, Vênus e Marte não poderão servir nunca ao Sol, não é? Eles vão estar sempre ao serviço da Lua e das carências lunares. O Mercúrio, Vênus e Marte funcionam ou são planetas pessoais que, muito sinteticamente, representam funções da personalidade. São princípios que nós necessitamos desenvolver para suportar o caminho em direção ao Sol. Para suportar o caminho em direção à nossa verdadeira identidade. Certo? Então, se a Lua está integrada, está satisfeita, está atendida, a nossa mente, os nossos processos de comunicação, como recebemos e passamos informação, Mercúrio, as nossas relações, o nosso sistema de valores, as nossas escolhas, Vênus, e a nossa ação, Marte, trabalham para que possamos expressar a nossa individualidade, para que o Sol possa brilhar apoiado por estas funções da personalidade. Caso contrário, vão funcionar sempre como funções que procuram desajustadamente trazer a segurança, trazer a proteção, trazer a pertença, trazer a sobrevivência que a Lua tanto necessita. E eu acho interessante porque temos todos observado, agora isto tudo de alguma maneira com estas narrativas
com estes temas únicos, não é? A primeira pandemia, depois a guerra, quer dizer, as coisas já quase não se discute mais nada, não é? Mas antes disto tudo, eclodia, e penso que continua a eclodir, um movimento coletivo em torno do resgate do sagrado feminino, não é? O resgate de uma relação diferente com a terra, com o corpo, com os ciclos naturais, com a alimentação. E eu penso que isto seja uma necessidade psíquica coletiva de ir atrás, de ir resgatar, integrar a relação com a grande mãe, com a mãe, com o princípio lunar, esquecido e perdido ao longo desta jornada de desenvolvimento da consciência humana, não é? Este caminho de dissociação da consciência lunar desconectou-nos do corpo, desconectou-nos da percepção sensitiva, da relação com os ciclos naturais, com o instinto. Não aprendemos a aceitar a mãe como princípio, a vida, a encarnação tal como nos chegou, e não aprendemos a agradecê-la, a integrá-la para depois partir em direção ao sol, já seguros, leves e livres, porque não estamos presos à dimensão tribal. Ela vem, ela é integrada e traz-nos a segurança a partir de dentro. Então, e há outra coisa que é, de alguma maneira, quando nós integramos esta dimensão lunar, deixamos de ter uma postura também algo infantilizada sobre a vida, lunar, em que nos mantemos de boca aberta à espera da mama, não é? À espera do alimento, à espera que algo fora de nós alimente aquela necessidade lunar. Então, há uma espécie de... somos uma espécie de bebezões, não é? Somos uma espécie de crianças grandes que continuam às voltas com a maminha da mãe, não é? Pronto. Então é importante este processo de integração, que muitos de nós pessoalmente, individualmente, não o fizemos e o coletivo não o fez definitivamente. Então Vênus também, na sequência deste caminho não de integração, mas de desintegração, porque não houve integração, a Vênus acaba por ser um arquétipo também muito mal integrado e, além de tudo, muito mal entendido entre nós, não é? Ela é deusa do amor e da beleza, mas ela é muito mais do que isso. A Vênus representa a dimensão de nós que se ama, que se valoriza, que sabe o que valoriza, que se dá precisamente isso. É a parte de nós que está mobilizada para nos manter felizes, alegres, criativos, em contacto com o que nos entusiasma, com o que nos dá prazer, com o que nos abre e nos disponibiliza ao estímulo que vem de fora. A Vênus rege a 2 e Touro, como a Vânia também falou ontem bastante, precisamente por isto, não é? Esta dimensão do amor próprio, da autovalorização, a capacidade de se dar a si próprio o que valoriza e a partir desse estado de satisfação ser criativo e produtivo e abundante, e só depois disto ir para fora, não é? Só depois da taça cheia, como eu costumo dizer, da barriga cheia, só depois de ter atendido àquilo que valoriza, é que vai para fora, emanando uma satisfação que acaba por magnetizar tudo e todos, não é? Porque é a partir dessa vibração, desse estado vibratório de satisfação e ao mesmo tempo de abertura ao que vem de fora, que a Vênus acaba por magnetizar o que valoriza, não é? Portanto, o ir para fora é a etapa de balança e da casa 7, da regência de balança e da casa 7, que deverá ser feita depois, como a Vânia também explicou ontem, só depois da 2, não é? E só depois de Touro, no sentido arquetípico do termo. Caso contrário, também como percebemos ontem pela explicação espetacular da Vânia, acabamos por ir para as relações para satisfazer vazios lunares ou venusianos. Não estamos num processo de dança com o outro, não é? Estamos num processo de carência ou de procura de satisfação dessa carência, ou de cumprimento, ou de satisfação.
quem me ouviu na retrogradação de Vênus, sabe que eu adoro os livros da psicanalista junguiana Gina Bolan, que em português é As Deusas em Cada Mulher e Os Deuses em Cada Homem. São livros que eu recomendo porque fazem, para além de fazerem um percurso sobre a mitologia e especificamente sobre cada deus, ou os deuses mais importantes pelo menos, ela depois dá uma tradução contemporânea de como há uma expressão daquele arquétipo nas nossas vidas concretas e ajuda-nos muito a perceber como é que efetivamente os arquétipos e os deuses se vivificam através das nossas experiências e como é que eles se renovam e se restabelecem neste plano, não é? Através do inconsciente coletivo. E então, o que eu acho super interessante no livro das deusas, quer dizer, acho muitas coisas, mas esta neste momento também para vos explicar aqui uma dinâmica venusiana muito interessante, são as categorias que a Shinoda Bolan atribui às deusas. Portanto, ela categoriza a Artemis, a Atena e a Héstia como as chamadas deusas virgens, porque são autopossuídas ou automotivadas, e são deusas independentes que não estão orientadas para a relação. Elas, a satisfação delas, o equilíbrio delas está muito mais mobilizado, ou está muito mais dependente da mobilização para os seus interesses pessoais. Depois ela atribui à Hera, à Deméter e à Perséfone a categoria de deusas vulneráveis, e essas são expressões mais tradicionais do feminino, portanto a Hera a esposa, a Deméter a mãe e a Perséfone a filha. As deusas vulneráveis são as deusas que ela caracteriza como psiquicamente estão mobilizadas para a relação, para uma qualquer relação significativa, seja no caso, por exemplo, da Perséfone com a mãe, a Deméter com a filha, a Hera com o marido. E, portanto, são deusas que se projetam no processo relacional. E depois ela, curiosamente, coloca a Afrodite, ou Vênus, numa categoria própria. Ela chama a Afrodite, ou Vênus, da deusa alquímica e explica que, de alguma maneira, a chama assim, primeiro, pelo poder alquímico que a própria deusa tinha e o amor tem de transformar e de transformar uma pessoa. E depois, porque ela, de alguma maneira, alquimiza dimensões das duas outras categorias. Por um lado, Vênus só faz o que a satisfaz e o que a valoriza. Isto é uma expressão das deusas virgens. Mas sabemos que a mitologia de Vênus está cheia de encontros e de relações amorosas. Portanto, há aqui também uma dimensão de relação que alude às deusas vulneráveis. O que é curioso na Vênus é que, ao contrário das deusas vulneráveis, ela não sofre com os relacionamentos, não é vítima dos relacionamentos e posiciona-se de forma completamente diferente nos relacionamentos que tem. E é muito interessante perceber porquê. Porque é que ela não sofre, porque é que ela não se vulnerabiliza ou não se sente desprotegida nestes processos relacionais. É porque Vênus, na verdade, não necessita. Vênus não necessita do relacionamento. Ao contrário das deusas vulneráveis, que necessitam dele para ter algum tipo de equilíbrio. E nós sabemos que a necessidade mata o desejo. Nós, contemporaneamente, como lá está, nos dissociamos de uma certa dimensão corporal, instintiva e primária, entendemos muito pouco sobre erotismo e sobre desejo. E ficamos muito espantados quando, de repente, uma relação é profundamente intensa e erótica e, passado pouco tempo, ela deixa de ser e deixa de exercer qualquer tipo de atração. Porque é que uma pessoa deixa de ser interessante? Ou porque é que nós próprios deixamos de ser interessantes para uma pessoa, não é? Isto é interessante pensarmos. Na verdade, o desejo e o erotismo são do domínio de Marte e Vênus. A necessidade é que é do domínio da Lua. E nós, lá está, nesta fuga da Lua, acabamos por ter um vazio lunar que se projeta nas relações.
reparem uma coisa, o desejo precisa sempre de espaço a percorrer entre os amantes, não é? O deseja quem não tem. Eu só posso desejar o que não tenho. Eu preciso sempre daquele espaço de conquista, daquele espaço de sedução, de ir aqui e ali, não é? De atrair, de seduzir, de magnetizar ou conquistar. Se for a Vênus, no caso do magnetismo, se for no caso de Marte, a conquista, não é? Mas tem que haver o espaço a percorrer. A partir do momento que nós estamos num processo de ligação fusional com o outro, nós já estamos numa dimensão lunar, não é? Então, essa ligação fusional impede a manutenção do desejo. Se nós pensarmos na metáfora das velas, não é? O fogo, aqui como uma metáfora da paixão e do desejo, precisa de espaço, precisa de ar para carburar, não é? Precisa desse território a percorrer. Sem isso, a vela apaga, não é? Então, há realmente a necessidade de criar um distanciamento ou recriar um distanciamento, mesmo quando há uma ligação já a algo fusional, para que de tempos a tempos possamos ir olhando de fora, outra vez para o outro, possamos admirá-lo e desejá-lo novamente. Porque se estamos em permanente fusão, esse desejo, essa conquista, esse espaço não existe, não se percorre, não é? E pronto, nós vamos muitas vezes, como eu dizia há pouco, para as relações projetar estes vazios lunares, à espera, de boca aberta, que a maminha nos seja dada. E não percebemos que um relacionamento tem que aprender a fazer esta dança venusiana, que vai alternando e oscilando entre o entusiasmo do desejo, não é? E o encontro, porque a Vênus também fala de encontro, não é? Não é só o desejar e o magnetizar, fala do encontro, do momento do encontro, da ligação. Então, a alternância entre estes estados de entusiasmo, entre estes estados de desejo e o encontro com estados fusionais. Entre a aventura e a excitação do desconhecido, que abre sempre caminho à imaginação e ao erotismo. O erotismo precisa de imaginação, precisa da criação de imagens, não é? Entre isso e depois o que nos aproxima, o que nos liga, o que nos torna próximos do outro, não é? O que é interessante na Vênus é ver que o que ela valoriza verdadeiramente é a experiência emocional. Não é necessariamente a relação, é a experiência emocional, é o feedback, é a resposta emocional que a relação lhe traz. Mais do que a independência das virgens ou a permanência dos laços das vulneráveis, o que ela gosta, o que ela precisa, o que ela procura é o estímulo, é a criatividade, é o entusiasmo, é a alegria, é a abertura gerada pela excitação do novo encontro, pelo encontro com algo ou com alguém que a entusiasma, que a acende, não é? Então, mais uma vez, ela funda estas duas tipologias e é extraordinariamente focada no que lhe interessa, por um lado, mas também profundamente receptiva ao que vem de fora. E é interessante porque neste processo de foco e ao mesmo tempo de receptividade, ela abre espaço para a criação, porque ela cria a partir do que tem e recebe. Então isto é o processo criativo arquetípico, não é? Nós temos uma espécie de taça que recebe algo de fora e a partir disso cria algo novo. Então é isto o processo criativo de Vênus. É estar nesta dimensão de alimentar aquilo que é o seu interesse, não é? O seu valor, o seu entusiasmo, mas ao mesmo tempo ter espaço e abertura para receber o estímulo que o outro traz no encontro e na relação. Neste sentido, a Vênus acaba por ser como um artista que busca uma musa e que está sempre à procura da musa. Então ela só vai ficar na relação enquanto a relação lhe trouxer esta energia criativa, enquanto a relação a estimular criativamente. E reparem, neste sentido, a Afrodite é absolutamente livre. Não está presa como as vulneráveis a toda a dinâmica relacional. Ela fica onde se sente estimulada, onde se sente, onde tem questões que entusiasmam e a interessam e a estimulam,
e só se liga ao que lhe dá prazer e ao que lhe dá satisfação. Portanto, ela não fica assim que isto, de alguma maneira, desaparece ou se desvanece. É muito interessante porque se nós corrermos rapidamente os 3, deuses mais conotados com relacionamentos com Vênus, percebemos que eles funcionam, por um lado, como profundos ativadores do seu desejo erótico, são personagens sempre altamente complexas, criativas, intensas, mas raramente são o que em inglês se chama marriage material. Ou seja, são personagens, são arquétipos que não estão vocacionados para uma relação de longo prazo. Pronto, nem a própria Vênus, obviamente. Nós temos, por um lado, o Hefesto, que era o ferreiro dos deuses, que era, segundo dizem, muito feio e coxo, e que representa, de alguma maneira, um masculino ferido. Isto, simbolicamente, é um ferido que não tem que ser fisicamente, obviamente. Pode ser um ferido emocional, uma história emocional ferida, digamos assim. O homem tipo Hefesto é sempre um homem intenso, que vai sublimar a raiva e até a violência que tem reprimidas através do trabalho criativo que faz. Ele foi rejeitado pela mãe por ser defeituoso e por isso também impedido de alguma relação de proximidade com o pai. Portanto, ele tem um grande ressentimento com as mulheres. Ele tem uma relação de amor-ódio com as mulheres, que acontece pela ambivalência entre a profunda necessidade que ele tem delas e, ao mesmo tempo, a dificuldade em confiar nelas. Então, ele desenvolve esta relação de amor-ódio pelas mulheres. E, por outro lado, com os homens, normalmente sente-se profundamente inapto, porque se compara e se sente inferior, ou estranho, ou, pronto, awkward. E, normalmente, é uma dimensão do masculino introvertido e inapto socialmente. O que é que a Vênus aprecia no Hefesto? É curiosa, a deusa mais bela, aliás, casou-se com Hefesto, mas acabou por ter inúmeras relações extraconjugais com outros deuses e humanos e semideuses. Ela não se inibia. O que a Afrodite gosta no Hefesto, ou se aprecia nele, é a intensidade apaixonada com que ele responde à atenção que ela lhe dá. E ela aprecia também profundamente o trabalho criativo de Hefesto. Sente-se inspirada e inspira Hefesto. Portanto, há aqui um processo também de ligação também um pouco, aliás, eles os dois, o par, de alguma maneira, a beleza de Vênus e o craft, ou a habilidade do Hefesto, são de alguma maneira a componente da arte, ou componentes da arte, podemos dizer assim. Depois temos o Ares, que é Marte, que era o deus da guerra e que também foi praticamente apenas criado por Hera. E Zeus não era propriamente o seu filho preferido, porque era profundamente irascível, com flutuações emocionais imensas, era impaciente, impulsivo, era pouco tolerante à frustração porque estava sempre a fazer também o que queria, e tem aquela coisa do super macho, não é? Gosta de lutar, de combater, é violento. A relação de Afrodite com Ares, ou de Vênus com Marte, é profundamente erótica e intensa, explosiva mesmo, porque de alguma maneira eles são muito intensos e muito fogosos do ponto de vista da personalidade. E ambos têm uma dimensão de satisfação imediata da vontade e do aqui e do agora. Então há assim uma carga erótica enorme sempre que estes dois deuses se encontram, e há sempre uma dimensão muito fogosa nesta dinâmica relacional. E aqui é muito a dinâmica ou o par amor e guerra, não é? E depois há Hermes, que é Mercúrio, como sabem, o mensageiro dos deuses, e representa aqui um masculino mais imaturo, mais esquivo, autocentrado, que tem um grande potencial criativo,
e que Afrodite se encanta e aprecia também a maestria das palavras de Hermes. Ela fica fascinada com a leveza e com a rapidez com que ele circula entre mundos, não é? Entre as profundezas e as alturas. Ele é profundamente descomprometido e procura sempre esquivar-se aos compromissos todos que faz, ou pelo menos os mais sérios, e acena com promessas que não cumpre, é indisciplinado, é imprevisível, muito charmoso, mas é uma espécie de Peter Pan que nunca cresce. Portanto, nenhum destes relacionamentos arquetípicos afrodíticos ou venusianos estão propriamente vocacionados por uma relação de longo prazo. Estes são relacionamentos que acontecem porque há uma espécie de troca ou rapport que a Vênus aprecia, como disse há pouco. E o que é interessante é verificar que as mulheres mais identificadas, mulheres e os homens, porque isto, pronto, hoje em dia, e todos temos Vênus, obviamente, não é? Mas aqui numa dinâmica mais... as mulheres mais identificadas com Afrodite, muitas vezes podem procurar, até inconscientemente, e atrair inconscientemente amantes com uma destas três tipologias, não é? O rapport emocional, que é o do Hefesto, o físico, da tensão sexual do Ares, ou do Marte, e depois o mental, ou da troca de ideias e das palavras do Hermes, não é? E eu diria que se por acaso uma mulher Afrodite ou uma mulher venusiana encontrar um homem que lhe dê resposta a estes três níveis, como os espanhóis dizem, fatal. Não há forma de resistir, não é? Porque lá está, nós sabemos os planetas são arquétipos e, como dizia o Jung, são forças vivas do inconsciente coletivo que vivem através de nós. A vida é profundamente simbólica e profundamente impessoal. Então, os temas, as histórias, as personagens repetem-se e reencenam-se desde o início dos tempos. Nós, sem nos aperceber, inconscientemente, guardamos estas imagens psíquicas e estas narrativas psíquicas que acabamos por repetir sem grande liberdade, na verdade, não é? Porque acabamos por estar magnetizados também e ser ativados por elas, não é? Pronto. Não sei se, Helena, não sei se... Diz. Há questões, estão... Não há nada. Já passou uma hora! Há agradecimentos. As pessoas Ok. estão a gostar muito e eu também. Ótimo, maravilha. Opa, Helena, eu estava a contar mais ou menos uma hora. Mas também tivemos a falar um bocadinho no início, não foi? Eu agora vi que são já quase 6 horas. Sim, no worry. Eu tenho péssima fama de cumprir horas de aulas, estico-me sempre. Pronto, olha, é uma característica que tenho que melhorar, mas pronto. Então dizia-te, o que é que estava a dizer? Dos arquétipos e da dimensão do inconsciente coletivo que depois, de alguma maneira, se revê representada em nós. E dizia, os arquétipos e essas representações dos arquétipos na nossa psique vão sempre procurar implementar a sua agenda, vão sempre procurar estabelecer aquilo que são as suas narrativas, as suas histórias, as suas dinâmicas, os seus confrontos. Nós vamos ver isso repetidos, obviamente depois modernizados, não é? Mas essas dinâmicas essenciais e primordiais vão estar repetidas ad eterno. Em nós, nas nossas mães, nos nossos pais, nos nossos avós, nas nossas famílias, se formos correr. Então, os arquétipos não são bons nem maus, não é? São princípios. E vão se expressar de acordo com a sua natureza integral, luminosa e sombria. Eles não estão polarizados numa das dimensões como nós. E eu falo nisto porque Vênus é um exemplo disto, não é? Nós tendemos a dizer, Vênus é tão linda, a deusa do amor e da beleza, e esquecemos as suas dimensões menos apreciadas, não é? Ela é extraordinariamente vingativa e nós podemos confirmar isto obviamente é tudo simbólico, não é? Mas depois tem tradução concreta.
Uma pessoa, por exemplo, que está há muito tempo sem uma relação, sem se apaixonar, e até nem tem particular interesse em que isso aconteça, no fundo, está a adormecer uma parte da sua psique, que precisa de expressão e de manifestação. Está a fazer, o que está a fazer não é mais do que a pôr-se a jeito para que a Afrodite tome protagonismo psíquico e faça a pessoa cair numa paixão absolutamente descontrolada, absolutamente inapropriada e geradora de sofrimento, não é? Porque nós temos que nos lembrar, tudo o que é rejeitado, tudo o que é reprimido, emerge mais cedo ou mais tarde com uma extraordinária força primitiva. Então, uma pessoa que está na sua, não é? Tipo, por exemplo, focadíssima no trabalho, não é? E de repente há um dia que lhe dá uma travadinha, como se costuma dizer, e fica completamente obcecada por uma pessoa que nem tem nada a ver, com a qual não consegue, por exemplo, estabelecer uma relação, não é? Isto é uma espécie de, vingança de Vênus, por ter sido deixada de lado, não é? Saindo agora um bocadinho da mitologia e voltando outra vez à dimensão do princípio venusiano e à sua relação com o desenvolvimento da nossa consciência, não é? Ou da nossa individualidade, ele vai representar um princípio fundamental no desenvolvimento da consciência solar, porque é através dela, da Vênus, e dos processos venusianos, que descobrimos o nosso sistema de valores, o que nós gostamos, o que consideramos belo e justo. É através do encontro e do espelho que encontramos em cada relação, não é? Que vamos descobrindo o que gostamos e o que não gostamos. Vamos nos diferenciando ou identificando com o outro, não é? Isto tudo é possível porque a Vênus, de alguma maneira, o processo venusiano propõe-nos uma descoberta de nós através dessa relação com o outro, através do espelho. Nós precisamos, numa primeira fase, ver algo de nós refletido, projetado fora, para reconhecermos, ou seja, no fundo é como se as relações fossem exercícios de descoberta do que valorizamos, exercícios de formação do nosso sistema de valores. Nós vamos treinando, percebendo, através das relações que vamos tendo, através dos espelhos que vamos vendo, onde nos vemos refletidos, não é? Todos esses valores, depois de construídos, depois de reconhecidos e integrados, vão ser refletidos também pelo Sol. Então nós inicialmente precisamos desse espelho para os reconhecer, ver fora o que trazemos dentro, não é? Sempre. Isto dá-se através desse encontro e desse mecanismo de projeção que sempre que nós temos um encontro, se dá. Sejamos ou não conscientes. Mesmo as pessoas conscientes projetam. E muito. Todos projetamos. Então, a atração irresistível por alguém traz sempre um potencial gigante de autodescoberta. E com essa autodescoberta, um potencial de atualização e de integração de características que até aí estavam essencialmente projetadas fora, projetadas nos outros. Ela, portanto, no fundo, a Vênus essencialmente pede que depois de nos securizarmos, lá está, não é? De securizar a encarnação, a dimensão lunar, pede que tenhamos prazer na experiência encarnada. Ela pede que nós usufruamos do prazer de estar vivo e de ser uma força criativa de vida. É a etapa de dor, como nós estávamos a falar há bocadinho, não é? Ela pede que nós nos conectamos com a sensação de prazer autêntico, com a sensação de alegria, que aprendemos a viver no aqui e no agora, a reconhecer o que nos mantém nesse estado vibratório amoroso, magnético. E é muito interessante porque em algumas das intervenções que vi, que aliás tenho adorado, parabéns aos colegas, espetacular, até me custa dizer colegas. A Vênus acaba por nos ensinar a possibilidade de sacralizar a matéria através da vivência plena da deusa, a possibilidade de sacralizar cada experiência encarnada ou o corpo como receptáculo sagrado da experiência espiritual na Terra. Então,
o espírito vivifica o corpo e por isso sacraliza-o de alguma maneira, não é? A vida é sagrada e a gratidão, a alegria, o prazer de viver são reconhecimentos dessa sacralidade. Se a natureza é uma expressão, uma manifestação do espírito na Terra, não é? É contentora e transportadora do espírito, a personalidade também é o contentor que permite o trabalho da alma na encarnação. Então, tal como a natureza, a personalidade precisa ser atendida, regada, cuidada, para que a alma se possa manifestar. Tal como a natureza. Se nós não regarmos a natureza, não cuidarmos da natureza, naturalmente teremos dificuldade em ver o espírito nela, não é? Porque a dimensão vivificada fica algo comprometida. Agora, reparem que isto tudo, a dimensão de Vênus traz-nos toda esta dimensão quase de um sagrado associado ao corpo, ao prazer, à alegria, ao usufruto da experiência encarnada. E nós aprendemos ao longo dos tempos, e sobretudo com as grandes religiões, que o prazer era errado, que o corpo era pecado ou pecaminoso, que tudo deveria ser obtido com esforço, não é? Então, há logo à partida uma perversão do arquétipo, do ponto de vista coletivo, não é? Há uma perversão e há um desmembramento do arquétipo, é quase como que ele vai sendo desmembrado, vai sendo traído, não é? E entende-se porquê? Porque se pensarmos, a natureza da Afrodite ou de Vênus não se compadece com convenções e com regras sociais, não é? Muito menos com constrangimentos sociais. E por isso, na sua natureza mais pura, a Afrodite é uma ameaça ao casamento, a instituições como o casamento, não é? Então foi algo demonizado, como uma meretriz, uma sedutora, que põe em causa o sagrado sacramento do matrimónio. Isto não era interessante, não é? Explorar o prazer, e eu não estou a falar só ao nível das mulheres, não é? O prazer no ser humano, a alegria de viver, o contacto com o corpo e com a corporalidade, não é? Outra coisa que eu acho interessantíssima é que o impulso erótico venusiano, que falávamos há pouco, não é? Que nos ensina sobre a alquimia das relações e sobre a alquimia que o amor romântico proporciona. Esse impulso erótico, que se traduz numa paixão, não é mais do que uma pulsão de vida. E essa pulsão de vida, que nos envolve irremediavelmente com o outro, mas não é para vivermos juntos felizes para sempre. É antes vivermos felizes para sempre com quem somos. Isto é o que Vênus pede. E nós romantizamos a dimensão venusiana, a achar que é o amor de vivermos juntos para sempre, felizes para sempre, não é? Como as histórias, o Nuno costuma dizer, eles acabam a história quando a história começa, que é quando as pessoas se casam. Mas é isto um pouco, não é? Nós criámos uma espécie de fantasia romântica que é viveram juntos, viveram felizes para sempre. E Vênus, na verdade, o que nos ensina e nos pede é vivermos felizes para sempre connosco, com quem somos, não é? Então, a pulsão erótica e aquela pulsão completamente irresistível, ela não é para nos trazer sofrimento e para nos trazer só perturbação emocional. Ela surge precisamente para que não possamos fugir de um encontro que pretende integrar dimensões que não estão integradas. Portanto, ela quase que nos lança um feitiço, digamos assim, não é? Manda o Cupido ou o Eros jogar-nos uma seta e deixa-nos profundamente apaixonados e redondamente apaixonados, mas com a intenção de não fugirmos àquele encontro que vai produzir uma atualização de quem somos. Porque a fusão com o outro e a ligação com o outro e o encontro com o outro e a dança com o outro vai-nos permitir, como já vimos até aqui,
fazer esta troca, fazer esta dança, verificar, encontrar o outro, encontrar-me no outro, não é? Não me encontrar no outro, não é? Verificar que ali não me encontro no outro. E, portanto, esta pulsão pretende, precisamente, que nós não fujamos isto. Porque isto é essencial à atualização. Uma pessoa que está há muito tempo sem um relacionamento não está desafiada à casa 7, não é? Que é a parte mais longínqua do mapa, se vimos do ponto de vista do ascendente, não é? Então, ela está-se a fechar, a ampliar-se à sua extremidade. Então, essa pulsão erótica é lançada de forma a que não seja possível resistir àquele processo. E, portanto, também não é bom nem mau. É o que é. E serve um propósito maravilhoso, que é atualizarmos e crescermos. Então, se nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que somos seres cósmicos e que estamos cá a fazer experiências no planeta Terra, experiências que nos ajudam e nos ensinam a amar mais e melhor, tudo o que vivemos nesta experiência são aprendizagens, são exercícios que fazem parte de um percurso de libertação, de tudo o que nos impede de viver de coração aberto e em amor, não é? E quando falamos em amor aqui, não estou a falar já do amor romântico, que falávamos há pouco, não é um amor de quando nos apaixonamos, mas o amor como um estado vibratório, um amor como um estado que nos mantém ligados a tudo e a todos, de coração aberto, de coração alegre, de coração vibrante, entusiasmado. Olha como a Helena promoveu este fantástico conjunto de lives, sempre com entusiasmo, uma alegria, uma boa disposição maravilhosas, dá gosto. Isto é viver em amor e estar em amor. E é engraçado, mal escolhida a palavra, mas Vênus fala-nos desta aprendizagem, ou a aprendizagem deste amor como estado vibratório, que nos liga a tudo e que nos liga a todos. E o que é interessante é que cada um de nós carrega parte dessa aprendizagem humana, carrega uma faceta da deusa a ser integrada, para que coletivamente possamos reintroduzir os seus princípios e curar o que nos impede de viver a Vênus plenamente. Ela ensina-nos que a vibração do amor só é possível se começarmos por nos amar, respeitando os nossos valores, respeitando o que gostamos, respeitando o que nos dá prazer, aprendendo a reconhecer a beleza e a sacralidade da nossa experiência encarnada. Ensina-nos também que depois de nos amarmos, precisamos abrir-nos ao outro, amando nele o que ainda não reconhecemos em nós, e que estas duas etapas são essenciais para ao amor transpessoal, ao amor a Deus, ao amor ao todo. E aqui é interessante porque temos as 3 etapas, ou os 3 signos da regência e a exaltação de Vênus, que é Touro, o amor próprio, Balança, a abertura ao outro, e Peixes, a ligação ao amor universal, ao amor a Deus e ao amor a todo. Então, percebemos que o papel de Vênus, tanto na personalidade como na alma, de alguma forma, é muito mais profundo e rico do que o amor romântico e o dinheiro na conta bancária. Nós é que, como sociedade, tendemos a simplificar as coisas às vezes de uma forma algo absurda. Porque a riqueza disto, para mim, ultrapassa largamente qualquer uma destas questões. E pronto, eu acho que no essencial, a Vênus ensina-nos que os relacionamentos não servem para nos fazerem felizes, os relacionamentos não servem para preencher vazios, os relacionamentos servem, como a Vânia dizia ontem, e bem, para nos devolverem às partes de nós não integradas. Servem para desenvolvermos consciência, para nos atualizarmos, são oportunidades de cura extraordinárias, são oportunidades de nos abrirmos ao que a vida traz como proposta de atualização, porque se há alguém que nós magnetizamos, se há alguém por quem temos uma pulsão, temos uma atração absurda, há algo nessa pessoa que precisamos trazer para a nossa atualização do processo solar. E depois temos sorte que a Vênus não é Plutão, não é? Então envolve prazer, envolve beijocas e coisas simpáticas, não são processos dramáticos.
e mais intensos, como assistimos com outras dinâmicas psíquicas, não é? Eu queria só aqui também fechar um bocadinho isto, deixa-me ver, pronto, estamos a um quarto de hora depois das 6. Falando um bocadinho aqui também da importância, porque também nos convocaste um bocadinho a falar sobre isso, não é? Neste momento, qual é a importância deste tema, não é? E o que eu tenho sentido e o que eu tenho observado, e falei inclusive disso também no processo, depois nos webinars da retrogradação de Vênus, nos últimos anos, sinto que o processo, que vimos todos, de alguma maneira, uma acentuação enorme da robotização da sociedade, do ser humano, que hoje parece mais preocupada em fazer humano do que em ser humano, mas pronto. Nós já não temos qualquer relação, ou praticamente qualquer relação autêntica e real com o corpo, com as sensações, com o prazer, com bússolas da nossa verdade, da nossa autenticidade. Nós vivemos, lá está, como eu dizia, com bocas vorazes, a consumir compulsivamente, na tentativa de compensar vazios lunares, a procurarmos gratificar o vazio, ou tapar o vazio que ainda encontramos em nós, de gratificação em gratificação, sempre famintos, sempre boca aberta, não é? E se pensarmos, nos últimos anos, com a pandemia, vimos isso tudo ainda mais acentuado, ou seja, ainda mais acentuada a supressão das nossas dimensões venusianas, a nossa capacidade produtiva, a possibilidade de nos encontrarmos e de estarmos em relação, tudo isso foi profundamente castrado. E eu perguntava, quando dava a retrogradação de Vênus, porque era em Capricórnio, não é? Como sabem, eu dizia o que é que do arquétipo de Vênus foi preciso amputar para que o sistema e a tradição pudessem e as instituições pudessem permanecer, não é? Então, há algo que foi amputado da dimensão venusiana em nós e de uma certa humanidade em nós que eu acho que precisamos resgatar, não é? É uma espécie de a encenação que a Vênus fez naquele trânsito, não é? Descendo às profundezas, fazendo os toques a Plutão, e de alguma maneira a sensação que eu tenho é que a humanidade sofreu o mesmo tipo de violência, não é? De alguma maneira fomos maniatados, fomos impedidos. A nossa alegria, a nossa criatividade, a nossa produtividade, a possibilidade de nos relacionarmos, isto tudo é Vênus, não é? Fomos roubados disto. O nosso coração, de alguma maneira, foi roubado, não é? A possibilidade de nos relacionarmos foi roubada. E este trânsito de tanto de Urano, a pedir de alguma maneira que nós possamos revolucionar e repensar tudo o que foram os valores estabelecidos até aqui, porque na verdade foram referências a partir de um processo de amputação de um arquétipo tão bonito como Vênus, não é? Então é preciso, se calhar, rever as nossas percepções, rever as nossas partes pessoais de Vênus, para perceber o que é preciso resgatar, não é? O que é que... Eu acho que se individualmente cada um fizer o seu trabalho, coletivamente podemos ir pouco a pouco, ir conquistando outra vez ou resgatando uma relação com este arquétipo mais natural. E lembrarmos também que lá está, a Vênus traz-nos uma certa dimensão de prazer, estabilidade, mesmo na incerteza, não é? A possibilidade de estar sempre a criar ou de criar, a possibilidade de aprendermos a manter a nossa energia e a estimularmos o que nos dá prazer, o que nos traz alegria, seja através do autocuidado, da autovalorização, da abertura à vida. É uma oportunidade incrível de reorganizarmos coletivamente valores, prioridades, onde investimos energia, ao que atribuímos valor e ao que damos amor. E pronto, olhem, era isto mais ou menos que eu tinha para vos trazer. Espero não tenha sido muito maçador, porque sem PowerPoint só tiveram a ver a minha
Foi maravilhoso, foi maravilhoso, Rita. Obrigada, Helena. Tem Não sei se aqui, há questões. tem aqui duas questõesitas. Uma era se podias falar um pouquinho sobre o lado sombra da Vênus, que eu acho que já deste aí um toque, mas e a relação mitológica de Urano com Vênus? É aqui uma pergunta, e penso que depois não há mais perguntas, mas se quiseres. E Repete lá a quando, primeira, desculpa, já desculpa. agora, antes de começares, e quando Vênus está retrógrada no mapa astrológico, o que significa? Ok. Então, podes repetir, por favor, a primeira pergunta? A Já não primeira vi. era se podias dar um toque sobre A dimensão sobre sombra. a dimensão sombra de Vênus, sim. Ok. Pronto. A Vênus, sendo. Isto é mesmo só um toquinho, hein? Porque podíamos estar aqui depois a fazer outra coisa, toda outra live sobre isso. Mas a Vênus é um arquétipo que não está vocacionado nem interessado numa dimensão mais, como dizer, de longo prazo ou de perspectiva sobre a vida. Ela está ligada ao prazer do momento, ao aqui e ao agora. Então, de alguma maneira, ela impede, quando nós estamos demasiado identificados, ou eu não sei se é essa a pergunta, não é? Se é a dimensão sombria de Vênus ou se é a falta de Vênus no mapa, não sei se. Pronto, eu vou pegar por aqui. A Vênus tem alguma dificuldade, por exemplo, em desenvolver relações de longo prazo. Se uma pessoa tem, por exemplo, no seu complexo a Deméter também, ou era, pode ter ali um processo de ambivalência, não é? Porque, por um lado, tem uma dimensão arquetípica muito venusiana, que está muito vocacionada para o prazer, para a satisfação, para o que valoriza e para o momento, mas depois tem a Hera a querer, por exemplo, casar-se, não é? Então há uma ambivalência entre Vênus e, ou há uma concorrência entre Vênus e Hera. A Vênus não está minimamente preocupada, por exemplo, com as consequências dos seus atos. É muito comum, nestas pulsões eróticas que falava e nestes processos de enamoramento intenso, sem querer as mulheres engravidarem. Porque a Vênus não está minimamente vocacionada nem preocupada com isso. Para ela, isso não é uma questão. Não que ela queira ser mãe, mas é que não se preocupa. Ela usufrui, vive o momento. Portanto, de alguma maneira, ela pode tomar a psique da pessoa de tal forma que depois tem atitudes, lá está, até eu referi há pouco, quando dava o tal exemplo, ela pode criarmos uma paixão por uma pessoa absolutamente inapropriada, ou uma pessoa com a qual nós não teremos nunca uma relação, não é? Isso pode ser causador de sofrimento. Portanto, a Vênus, mais uma vez, não é um arquétipo completo. Portanto, ela tem uma dimensão luminosa e uma dimensão de apoio de tudo o que lá está, valorizamos, da dimensão amorosa, da troca, da criatividade, mas tem uma dimensão muito como dizer, não é autónoma, mas muito própria, que não se deixa tomar, lá está, por constrangimentos, por regras, por percepções. Ela vai atrás da paixão. Ela só está interessada naquela chispa, não é? Naquele entusiasmo, naquela criatividade que a paixão estimula. No essencial é isto. A Vênus não é uma deusa vocacionada para um percurso mais tradicional, digamos assim. E por isso ela, pronto, tanto surge destas formas. Aliás, é interessante porque ela surge normalmente como nasceu, não é? Da espuma da castração do Urano. Ela surge com esta força, não é? Não sei exatamente que tipo de informação queriam saber sobre Urano-Vênus. Não, era uma pergunta Dimensão sobre. mitológica? É nesta dimensão mitológica?
Depois sim, tu juntaste Saturno, um bocadinho as duas. Astra, Urano, e do sêmen que cai nas águas, na espuma das águas, nasce Vênus, que é aquela imagem que nós conhecemos da Vênus numa vieira, muito bonita. E depois havia uma terceira que era a da questão da Vênus retrógrada, não era? Sim. E que já- Pronto. A Vênus retrógrada, aliás, qualquer planeta retrógrado vai-nos pedir um exercício, um mergulho interno. Vai-nos pedir um contacto. Vênus muito naturalmente, até pela sua natureza, projeta-se muito, não é? No caso das Vênus retrógradas, nós temos que fazer um processo de exploração do arquétipo através de nós próprios, da nossa dimensão interna, não tanto num contacto e num espelho. Claro que isso depois vai repercutir em todas as relações, em todos os contactos que temos, mas o desafio é uma apropriação do arquétipo a partir de dentro, é quase uma uranização do arquétipo, ou seja, é a descoberta do arquétipo a partir daquilo que é a nossa percepção ou a atualização da nossa percepção sobre esse arquétipo, e apropriado de uma forma absolutamente pessoal. Não pode ser, de alguma maneira, projetado e referenciado em referências externas. Não sei se muito sinteticamente, porque isso também daria pano para mangas. E eu também não me quero alongar muito. Olha, Rita, então queres ficar por aqui, não é? Se houver mais uma questãozinha, posso responder, Não. mas para mim, se calhar, ficava por aqui. Sim, não vejo aqui mais. Vejo aqui muitos comentários positivos à tua Vamos prestação. lá ver, que nem vi. Da minha parte, muito obrigada de novo por teres aceito este Obrigada convite. eu, Helena, a sério, por Confirma-se. generosidade, a sério. Não, Confirma-se que a gosto muito de te ouvir. que bom. Que bom. Não, é tão Menos bom mal, mas sempre já tenho muita empatia ouvir contigo. outras formas. Eu não me canso de ouvir gente a falar de astrologia, não é? Eu também não. É uma doença que a gente tem. Muito obrigada mais uma vez, vamos ficando em contacto. Foi Com um certeza. gosto ter-te connosco. Foi um gosto estar aqui e uma honra. Tão bom. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will